Bom, vamos começar aqui o nosso Quinta Pauta. Muito obrigado pela audiência, vocês que estão conosco. Hoje temos aqui a nossa querida doutora Adriana Matos, ela que é advogada, está conosco aqui, também o doutor Fábio Varga e outro advogado, nosso comentarista, o Ricardo Gama. Sejam todos muito bem-vindos ao Quinta Pauta e vamos trazer justamente esse assunto aqui. Vamos falar dessa questão do Lula, né? Ele está recebendo aí uma autoridade da África do Sul, e ele fez um comentário ontem no discurso, né, no Palácio do Planalto, que chamou a atenção, ou pelo menos soou o alarme ou o sinal amarelo, vamos dizer assim. Vamos saber o que andou acontecendo aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou ontem, segunda-feira, preocupação com os efeitos da escalada de tensão no Oriente Médio e com a guerra no Irã. Segundo o petista, o conflito representa uma grave ameaça à paz e à segurança internacional. Após o encontro com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, Lula defendeu a ideia de que países desenvolvidos como o Brasil e o país africano precisam se preparar militarmente no atual cenário global, dizendo assim: se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. Essa é uma coisa que o Brasil tem necessidade similar à necessidade da África do Sul. Portanto, a gente tem que juntar o nosso potencial e ver o que a gente pode produzir junto, construir junto. Não precisamos ficar comprando dos senhores das armas, declarou o presidente Lula nessa cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Lula mencionou ainda a alta no preço do petróleo, depois do ataque mútuo de Israel e Irã às plataformas estratégicas dos dois países. Segundo o presidente, um conflito como o que está acontecendo no Oriente Médio produz efeitos sobre as cadeias de energia, insumos e alimentos e que esses afetam sobretudo crianças e mulheres. Por isso, Lula voltou a defender uma solução com base no diálogo e na diplomacia. Lula recebeu ontem o Ramaphosa para visita de Estado, ele que é o líder da África do Sul. Além de defender um preparo militar de ambos os países, o presidente brasileiro também falou em uma possível parceria para exploração de minerais críticos e terras raras nos dois territórios, dizendo assim: nossos países também possuem grande potencial na área de minerais críticos. Nós precisamos ter um levantamento concreto de minerais críticos e terras raras, foi o que disse Lula. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo dos minerais críticos, considerados essenciais para a produção de veículos elétricos e de armas modernas. Outro ponto que também faz parte do pleito brasileiro é de que o Brasil não atue apenas como mero exportador de minerais críticos, apesar de o governo estar aberto a negociações com outros países. A ideia do presidente Lula é de que o processo de industrialização desses minérios ocorra no Brasil, para agregar valor no país. Doutor Varga, o que está faltando para o Brasil é tecnologia, né? E pelo menos foi o que veio aí no, vamos dizer assim, no discurso do Lula. Mas se a gente fizer uma retrospectiva desses últimos 3 anos e meio do governo dele, a gente não viu desenvolvimento, doutor? A gente só está atrasado uns 60 anos só, né? Quer dizer, é brincadeira o presidente agora vir a público dizer que tem que se armar. Isso agora. Isso não tem cabimento. Nosso exército é pífio, né? Eu acho que ele tinha que se preocupar ir lá conversar com os Estados Unidos, focar na diplomacia de tentar resolver os problemas, do que ficar falando com o presidente da África do Sul, dizendo que quer desenvolver agora algum tipo de armamento. Isso não é assim da noite para o dia. Você precisa ter toda uma história, e que agora eu acho que não vai caber mais no mundo, né? São alguns países que têm uma tecnologia com capacidade nuclear, enfim, que é China, Estados Unidos, Rússia, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. Quer dizer, agora lógico que a tecnologia ela tem que ser explorada e tem que, ao máximo, tentar acordar para isso, que nós nunca tivemos, ou pelo menos não temos notícia de que acontece isso aqui no nosso país, né? De um investimento forte na tecnologia, nas nossas defesas de fronteiras, pelo menos, enfim, aparelhar o nosso exército. Quer dizer, infelizmente, o mundo está cada vez mais belicoso e a gente precisa se preocupar com isso.
mas não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer. Isso tem, né? Mas que precisa ter um investimento maior, principalmente, ao meu ver, nas fronteiras do nosso país. Isso eu acho que precisa, porque cada vez o mundo está cada vez mais agressivo, está cada vez mais. E tem o nosso problema das terras raras, essa coisa toda, que precisa ser protegido, né? E é isso, vamos. Mas não vai ser agora, da noite para o dia, que vai se resolver um problema dessa magnitude, né? Doutora Adriana Matos, essa preocupação do Lula, será que é justamente pelo que nós até trouxemos ontem essa matéria no nosso Quinta Pauta? Nós falamos sobre a questão do PCC e do Comando Vermelho. Os Estados Unidos dizendo que precisam reconhecer essas duas organizações criminosas como células terroristas. E com isso daria o direito dos Estados Unidos a poder entrar no Brasil para combater o crime organizado. O presidente Lula se pronunciou contrário, por causa da soberania do país. Poxa, como é que você vai invadir um país passando por cima do seu presidente, passando por cima dos seus dirigentes, dos seus políticos, do Senado, do STF, da população, né? Agora, fica aqui também aquela indagação, né? Porque nós até trouxemos esse assunto ontem no programa, porque os Estados Unidos falou que está querendo entrar no Brasil para combater o crime organizado, mas não falou, tipo assim, ó, vamos ficar um ano, porque geralmente eles traçam um prazo, né? Ó, vamos ficar um ano, depois de um ano a gente sai, como fizeram no Afeganistão, vamos ficar 20 anos, ficaram 20 anos e saíram. O Afeganistão estava sabendo que eles iam ficar 20 anos. Agora, ter data para entrar, mas não ter data para sair, isso aí não pode complicar ainda mais? E, de repente, independente de ser o Lula no governo, isso aí realmente acaba atingindo a soberania do nosso país? Olha, Santiago, eu só acredito nessa atuação aí, nessa possível, ou eventual atuação dos Estados Unidos vendo. Acredito que ele vai entrar, se tiver um governo bem estruturado, que saiba conversar com outros governos e que esteja comprometido em unir forças para combater o crime organizado, se nós tivermos uma política séria, eu não acredito que venha uma invasão, eu, Adriano, no meu achismo, eu não acredito que venha uma invasão americana, porque se você tratar o crime organizado de forma séria, com intenção de combater de verdade e unir força com outros países, enfim, para que isso aconteça, não tem nenhum motivo para um país entrar e invadir o outro. Você vê que na Venezuela está lá, acho que é um parente do que foi deposto, do que foi preso. Maduro? Né? Do Maduro, não é um parente que está lá? Governando? Não, é a vice dele, né? É a vice dele, foi a vice-presidente que está governando. Isso, a vice. Está lá, ele foi lá, tirou Maduro, tchau. Né? A questão do Irã, foi lá, bombardeou, né? Está tendo aí umas questões, não terminou, mas eu não vejo o Trump querendo gastar bilhões para ficar lá num país, gastando, porque são bilhões por dia, né? São trilhões para a economia americana, se não... para depois sair. Você vê que o Afeganistão, as mulheres estavam estudando, agora elas não podem mais estudar, voltaram a usar burca, está um caos lá, né? O povo afegão, as mulheres, que estavam vendo um pouco o que é a democracia americana, eles estavam gostando. E aí eles foram embora e voltou tudo como era antes. Então, e pior, né? E então, não acredito que eles venham para cá, sabe? Agora a questão, esse é um ponto que eu, Adriana, acredito que se tiver um trabalho sério, por exemplo, se o Lula também faz as bravatas dele, mas será que ele queria botar o país de joelho assim? Também, graças a Deus, esse governo está acabando. Agora você pega um governo de direita, uma pessoa mais normal, vai fazer acordo, olha, vamos combater junto, não precisa vir para o meu país. A gente está falando de civilidade, de trabalho sério, não o que está acontecendo no país, mas não acredito. Eu penso assim, no meu achismo, na hora do vamos ver, eu não acredito que o Lula vai querer combater, vai ter que fazer um acordo, acredito eu, achismo. Agora, sobre as Forças Armadas Brasileiras, estava vendo aqui numa pesquisa, o Brasil está na 11ª posição do ranking global de poder militar 2026, um levantamento Global Firepower.
né, que é um índice calculado e tal. Eu estou lendo aqui, porque lógico que eu não vou saber isso de cor, né? E essa instituição, essa global, ela é popular, né? A situação em defesa é mista, ela é bem conceituada, uma comparação quantitativa dos recursos militares e tal. Então, o Brasil, ele faz as Forças Armadas brasileiras, ela é muito competente em ações de paz, né? Você viu que vários países aí, foi no Haiti que o Brasil foi para a reconstrução do país, né? Nós tivemos questões aí que foram polêmicas nos morros lá no Rio de Janeiro, nas comunidades, foi tirando documento, teve questões de estradas. Então, a gente tem umas Forças Armadas muito competentes, muito comprometida, e ela teve um papel, assim, bem atuante na Segunda Guerra, né? Estava até aqui vendo, teve a FEB teve vitórias na tomada do Monte Castelo, né? A Marinha forte, proteger o Atlântico Sul, a gente forneceu recursos econômicos para a indústria bélica americana, e também eu fui ver essa África do Sul, se ela é muito importante, porque a África vive em guerra civil lá, né? Ninguém fala, mas atualmente lá está tendo guerras civis sangrentas, horríveis, e que ninguém fala. Mas eu queria saber qual que era o poder da África do Sul, um país pequeno em fabricação de armas. E ela, pelo que eu pesquisei aqui, ela é uma espécie de segunda linha na fabricação. Ela tem uma importância em fabricação de armamento. Olha, eu penso que o país deve ter... Não é uma situação pontual de agora, desesperadamente. É muita bravata do Lula, também já está com 80 anos, eu não vou vir com etarismo aqui, mas o Lula, ele já mostrou o que ele é. Sabe, com 80 anos de caminhada, ele já mostrou o que ele é, o que a gente já viu, sabe? Ele só entrou no poder aí quando ele fez aquele marketing de que ele não era mais aquele anarquista, metalúrgico anarquista do PT de esquerda. Quando ele veio com outra roupagem, é que ele entrou. Porque, na verdade, o brasileiro ele é mais conservador. É um povo democrático de direita, não quer militarismo nem esquerdismo, comunismo, não quer nenhum dos dois. O Brasil quer ser livre e ter decência para viver em paz. Mas eu penso que a gente tem que, sim, fortalecer sempre nossas Forças Armadas, nem que seja para combater o crime organizado nas fronteiras, ainda que seja para servir o nosso país no combate ao crime, porque a nossa polícia não consegue. E o Brasil, é um país com dimensão continental, né? E nós temos uma costa gigantesca, né? Onde pode entrar as coisas erradas. E também nós temos, do outro lado, na parte oeste, seria muitas fronteiras, com regiões que fabricam muitas drogas, Farc e tudo mais. Então, nem que nós tivéssemos nossas forças armadas bem equipadas para proteger o próprio povo brasileiro do brasileiro bandido, do crime organizado. Então, eu não acho ruim a iniciativa. O motivo pode até estar controverso aí, mas não acho a iniciativa ruim no sentido que a gente precisa... a gente viu um mundo globalizado, viu? Hoje eu vi uma situação que eu não conhecia, que tem um filme brasileiro, do voo 375, de que quando pegaram o Bin Laden lá no bunker dele, tinha no computador dele a história da VASP 375, do sequestro do voo, que o maluco queria sequestrar o avião para bater o avião lá em Brasília, atacar Brasília, né? E aí diz que o Osama Bin Laden, ele tinha essa história no computador dele para fazer o ataque das Torres Gêmeas, como se tivesse sido uma inspiração, e tem o filme O Voo 375 que eu vou assistir, eu vi uma coisa bem grande sobre isso. E eu não sabia. Então, assim, nós, como brasileiros também, nós não estamos imunes de um ataque isolado, né? Então, nós precisamos, sim, ter defesa. Tem uma outra questão que eu vi na internet, não sei se está tendo Ramadã, não sei se foi agora, de um francês. Sabe que a Europa está tomada, né, por muçulmano, uma boa parte tomada por muçulmano. Um francês comendo na porta de casa, assim, na calçada,
e um muçulmano questionou porque ele estava fazendo jejum. Ele falou assim, aqui é meu país, eu sou católico. Aí ele falou assim, o muçulmano falou assim, olha, mas você não se incomoda de ter que comer na frente das pessoas, de quem não está em jejum não pode comer? Entre na sua casa. Então, ele entrou. Então, assim, era um senhor já, né? Então, assim, nós precisamos sim ter uma boa defesa, porque nós não estamos livres de sermos atacados por um ato isolado terrorista, porque o Brasil abraça todo mundo, não tem um controle migratório, né? Aqui, o Brasil abraça mesmo, e nós temos, né, várias. A gente trata bem todo mundo que vem para cá. Então, de um lado, eu acho importante, mas a motivação está equivocada, eu penso, e não acho que os Estados Unidos vai invadir aqui, a não ser que vire uma bagunça total. Ô, doutor Ricardo Gama, a doutora falou, né, do Lula, que a gente já conhece ele, já tem 80 anos, e a gente realmente concorda, viu, doutora? É que ele não perde uma oportunidade, né, para se autopromover. A gente viu na questão da guerra da Ucrânia, e se eu sentar na mesa com o Putin de um lado e o Zelensky do outro, tomando uma cervejinha, a gente acaba com essa guerra. Quer dizer, o próprio Trump, né, ele pensa que manda aqui, não manda não, aqui tem dono. Aí foi lá na ONU, o Trump abraçou ele, eles já ficaram namorando um tempo, estão namorando até hoje, não sei se estão correspondendo ainda, mas, quer dizer, você viu que tem aquela amenizada de ambos os lados, vamos dizer. Porque a gente vê o Trump é um cara também inconstante, né? Essa que é a grande verdade. Vou invadir o Canadá. A primeira coisa que ele falou quando entrou, né? E o Canadá vai ser o 51º estado dos Estados Unidos. Do nada o cara falou um negócio desse. Assusta. Porque, pô, é a liderança mundial falando que vai invadir um país na cara dura. De repente, não, estou pensando melhor, vou invadir a Groenlândia. Rapaz, que isso? Aí não, vou invadir a Venezuela. Aí veio e invadiu, né? E está lá até hoje. E diga-se de passagem, a Venezuela hoje está loteada, porque tem um projeto americano, que já foi até mostrado, eu acho que se o pessoal entrar na internet vai ter lá esse projeto, de loteamento, de reconstrução da Venezuela, mas com nenhuma empresa da própria Venezuela, tudo dos Estados Unidos. Quer dizer, então você vê que existe uma questão monetária nesse lado aí, a questão do petróleo também. Então, quer dizer, era para salvar o povo, mas, de repente, lotearam a Venezuela para dar para os americanos. Vamos falar o português bem claro. E o povo está lá esperando para saber o que vão ganhar. O povo venezuelano. Está certo que se livraram lá do Maduro, agora está vice-presidente, parece que está querendo fazer uma aproximação aí com o Trump, mas muitas vezes ela tira o pé também, porque já viu que o cara é meio inconstante. Agora essa questão do Irã, invadindo o Irã em nome de Israel também. Mas os caras, eles são terroristas, eles são malvados, até hoje não foi comprovado. Se você pegar na internet também, você vai ver que todos os presidentes americanos falaram, isso já há mais de 30 anos, eles vêm falando que o Irã tem armas nucleares, e até hoje não apareceu essa arma nuclear. Então, quer dizer, a gente vê que estão invadindo mesmo, essa que é a verdade. E com preocupação com o povo iraniano, mas ao mesmo tempo bombardearam Teherã, e hoje as valas estão soltando fogo e a fumaça preta na cidade, que para mim isso aí é um crime químico, né? É uma bomba química, você ateou fogo em petróleo dentro de uma cidade, e aquela chuva negra vai cair, as pessoas vão ter câncer, vão ter alguma comorbidade, essa que é a verdade. Então, quer dizer, a gente não vê que tem um freio, tem um cuidado nisso tudo. E agora, ao mesmo tempo, eu estou falando isso para entender o que o Lula falou, porque eu, no lugar dele, eu acho que eu falaria a mesma coisa. Precisamos nos preparar, porque o cara já deu sinal que precisa conversar com o Brasil, esse negócio do PCC e do Comando Vermelho, vou invadir, vou tirar esses caras daí. Para nós é muito bom, porque eu sou a favor que tire mesmo, né, essas organizações criminosas. Mas não é dessa maneira assim, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto, tem que ter olha, vamos entrar, vamos ficar aí 6 meses, depois a gente dá um suporte para vocês, mas não, falou que vai invadir e não falou quando vai sair. Então fica umas coisas assim meio que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Doutor Ricardo, eu quero saber o que você pensa disso tudo. A gente sabe que o Lula é um falador, né? É um bom vivant, vamos dizer assim, que quer abraçar todo mundo ao mesmo tempo. Ele tem uma oratória muito boa, mas nós estamos falando de países querendo fincar o pé.
para pegar terras raras, pegar petróleo, enfim, é de energia que nós estamos falando. E como é que você interpreta essa questão toda aqui dessa fala do Lula ontem que o Brasil precisa se reforçar na defesa do Brasil, isso depois de 3 anos e meio no governo? Santiago, analisando todo o contexto, que líder fraco nós temos. Só depois que falaram dos meninos das facções criminosas, ele decidiu tomar alguma atitude em ver a questão de defesa das Forças Armadas. As Forças Armadas são odiadas pela esquerda. Desde o fim do regime militar, os governos que se sucederam vieram colocar o quê? As Forças Armadas como uma força acessória sem nenhuma importância, porque tem verdadeiro ódio. Se for pegar a Dilma Rousseff, participou da luta armada, Vá Palmares, Lula também, com vários grupos de esquerda, José Genuíno, Zé Dirceu, que foi exilado. Então, são pessoas que não têm nenhum comprometimento com a defesa do país. Eles têm amor à causa deles. Se for pegar a narrativa de Gabeira, ele falou o seguinte, até em rede nacional, a gente não tinha intenção de colocar o país como um país ali livre, democrático. Não, a gente queria uma ditadura do proletariado. Lula é um bravateiro, ele não tem compromisso com o país. Ele assumiu em 2013, o que ele fez pelas Forças Armadas? Ele só foi diminuindo o valor dos salários, ele foi colocando também sem abastecimento, sem armamento, sem modernização, ou seja, o medo eterno. Olha, se as Forças Armadas forem fortes, vai pegar para a gente vai ficar numa situação difícil. E isso que ele foi fazendo no decorrer do tempo, os governos de esquerda. Então, o que a gente precisa ter, já deveria ter há muito tempo, e a gente não tem, é uma bomba atômica. A gente só tem que colocar no parâmetro quando é que o país será invadido, porque um dia será invadido. A gente não tem força militar para poder combater se os Estados Unidos quiserem invadir o país, se outras potências da Europa quiserem invadir, se a China quiser invadir. O que a gente vai fazer? Nós temos a água doce, né, que o pessoal cobiça, as riquezas naturais, as terras raras. Como a gente vai fazer para se defender? Por pessoas como essas, pessoas que combateram o exército, que a gente fica à mercê do mundo todo. A gente não tem preparo para poder combater o resto do mundo. E o país fica numa situação totalmente vulnerável. Na época que todos estavam com bomba atômica, todos deveriam o quê? Olha, pessoal aqui, Brasil, governantes, vamos fazer uma bomba atômica para poder dissuadir qualquer tipo de invasão. Ninguém invade a Coreia do Norte, ninguém invade a Rússia, ninguém invade países que detêm a tecnologia nuclear. O que fica triste é que só quando falaram dos meninos, olha, as facções, olha, eu vou correr atrás agora, preciso me defender. Tem que defender para poder colocar a soberania do país acima de tudo. E, infelizmente, ele não fez isso e dificilmente fará, Santiago. Tá certo. Bom, vamos para os nossos finalmente aqui, né, da nossa pauta. E deixar bem claro também que o primeiro foguete dos Estados Unidos no Irã foi em cima de uma escola com 170 meninas, uma escola primária. Né? Eu estou falando do comprometimento aí dos Estados Unidos com o povo. Ele quer salvar o povo do Irã, mas bombardeia justamente os civis. Doutora Adriana Matos, suas considerações finais, seu último comentário, fica à vontade, doutora. Eu quero agradecer a oportunidade de estar no programa aqui, Santiago. Teve assunto tão legal, hoje sempre tem, né? Mas a gente está no olho do furacão, né? A República está pegando fogo, a geopolítica mundial está pegando fogo, né? Estamos todos aqui polarizados também com o negócio, com a questão da proximidade das eleições. E quero aqui retificar o que eu falei na questão. Não é que eu não me identifico com a cultura de uma outra região do Brasil. Eu não me identifico com aquela ideologia de PT, de esquerda. Eu não me identifico com isso, né? Porque, de repente, as pessoas distorcem muito o que a gente fala aqui na internet. Não me identifico com o voto expressivo de todos os estados de uma região do país. Não me identifico com esse voto. Foi isso que eu quis dizer. E a gente está aí colocando a mística em pauta, né? 2026 é um ano de Áries, é um ano de guerra, né? Com muita coisa, a gente está vendo isso o tempo inteiro. E esse ano, acredito que nós vamos ter temos muitas brigas, né? Briga no Brasil, Carnaval, Páscoa, Copa, eleição. Espero que possamos ser bastante produtivos aqui dentro do nosso país, que a gente saiba apagar os incêndios, evitar conflito e fazer o que tem que ser feito, né? E agradecer aqui por o programa, foi maravilhoso.
Bacana, doutora. A gente gosta muito da sua presença também, uma pessoa bem transparente, fala com muita, fica muito à vontade. A gente precisa de comentários assim mesmo, de gente, né? Mais ou menos isso. O doutor Fábio Varga, seu último comentário, fica à vontade aí para suas considerações finais. Forte abraço para você, Santiago, doutor Ricardo, doutora Adriana. Prazer estar mais uma vez aqui, debatendo de forma democrática, debatendo de forma clara aqui os assuntos que você sempre traz, assuntos interessantes, e à disposição aqui quando você precisar, e um abraço a todos que nos ouviram e nos viram. Bacana. Antes do nosso querido Ricardo Gama, vamos trazer aqui a nossa enquete, né? O que aconteceu aqui na nossa enquete? A gente estava perguntando justamente essa pergunta: se a eleição fosse hoje, você votaria no mesmo candidato de 2022? Porque o Datafolha trouxe uma pesquisa dizendo que 90% das pessoas que votaram nos seus candidatos em 2022 votariam no mesmo candidato atualmente em 2026. Então vamos saber o que deu aqui. Rapaz, a enquete, não sei o que houve aqui, que não... Ela não deu algum erro, né? Enquanto o doutor... Ainda bem que eu deixei o Ricardo Gama por último. Enquanto o doutor Ricardo Gama dá suas considerações finais, deixa eu ver se eu recupero aqui a nossa enquete em algum outro lugar. Doutor Ricardo, fica à vontade. Perfeito, Santiago. A palavra é gratidão, gratidão à nossa audiência, a você que nos dá a oportunidade de falar. Agradecer aos colegas doutor Fábio Varga, doutora Adriana Matos, são comentários muito precisos, que vão ao encontro do coração das pessoas. Muitas pessoas não têm voz para poder falar, expressar aquilo que sentem, e através dos comentaristas, os debatedores, conseguem ter esse canal, né? Esse canal que é o Cidades em Debate, para poder falar, se expressar, e que o nosso país seja realmente uma democracia plural, que a gente tenha direito de falar, que Supremo verdadeiramente é Deus, é o povo, e que a tirania venha a descer, e que Daniel Vorcaro fale muito, para poder demonstrar as coisas que estão acontecendo e que aconteceram no nosso país, Santiago. Bacana. Bom, aqui a gente não economiza ninguém nos nossos comentários. Um dia a gente fala bem do Trump, outro dia a gente fala mal. Se a coisa estiver boa, a gente fala bem. Se estiver mal, a gente fala mal. E assim vai, com todos eles, né? A gente não economiza. A gente faz o debate de acordo com o debate, não de acordo com algum lado, né? Isso aí a gente deixa para vários outros canais que existem, né? E a gente sempre acaba agradecendo aqui a presença de pessoas da direita, de pessoas do centro, de pessoas da esquerda, porque aqui é bem democrático. Se você quer ouvir um debate, quer debater sobre assuntos, independente de quem seja, doa quem doer, então pode fazer parte aí, que eu tenho certeza que você vai gostar do nosso trabalho. Bom, a nossa enquete é: se a eleição fosse hoje, você votaria no mesmo candidato em 2022? Sim, não ou ainda estou indeciso? Olha, sim aparece aqui com 59%. Não aparece com 30% e ainda estou indeciso com 11%. Então, sim, acabou ganhando, né? Então, o dobro do não, vamos dizer assim, né? 59 a 30, né? E 11%, olha, está dentro do que a própria pesquisa estipulou, né? Que 11%, né? Que 11% está indeciso, né, doutor? Então, quer dizer, então acho que tem uma tendência natural para que lado estejamos indo aí. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, nos mesmos horários, com mais um Cidades em Debate. Então, um grande beijo, estamos com Deus. Obrigado, doutor Ricardo Gama, doutor Fábio Varga, doutora Adriana Matos e a nossa querida audiência. E amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.